texto aí. Colossenses 2:8. Aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo, né? Está escrevendo esta carta. Ele diz: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, não de acordo com Cristo. E aí Paulo começa a fazer uma aplicação do que estava acontecendo. Se você se lembra, o que está ocorrendo aqui na igreja em Colosso é o seguinte: estava surgindo ali no seio da igreja heresias. Havia ali ocultismo, havia ali uma ligação fortíssima, né, com o legalismo judaico, e havia uma mistura violenta ali. Então Paulo escreve esta carta justamente para combater aquelas heresias que estavam se levantando no seio da igreja. E é claro que os adventistas do sétimo dia, eles são conhecidos por um forte anúncio da vinda de Cristo, são conhecidos também por uma restrição alimentar, onde eles vão dizer que você não pode comer carne de porco e alguns outros itens, e também eles vão trabalhar com uma certa dieta, né, alimentar ali. E essa dieta alimentar eu até não vejo problema, desde que você não impõe aos outros, e afinal de contas você deve cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então não tem problema quanto a isso, desde que não coloque como uma condição para a salvação. E a questão da carne de porco, é claro que no final, vai sim colocar em xeque a sua salvação. Porque se você come carne de porco, é claro que então, no final das contas, como que você vai ser salvo? Porque na ótica deles é pecado. Então, se é pecado, você não pode ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aí então, Paulo aqui, uma das coisas que o apóstolo Paulo está combatendo é justamente esta ideia, esse ensino das pessoas tentarem impor sobre nós o que podemos ou não comer. Como, por exemplo, ele vai citar, como também podem se levantar tentando nos dizer quais dias você deve guardar ou não, qual dia você tem que guardar ou não. E então o conselho do apóstolo Paulo, ainda em Colossenses capítulo 2, verso 16, ele diz o seguinte: após trazer à luz que Cristo ele é 100% Deus, 100% homem, ele vai falar da circuncisão, ele vai falar de muitos princípios. E aí Paulo entra num detalhe aqui no verso 16. E ele diz assim: assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Então o que ele está dizendo aqui, de forma muito clara para nós, e é o que nós vemos no Novo Testamento, é que não há essa restrição alimentar, ou você pode ou não pode comer determinado alimento. E aí Paulo nos dá um conselho: olha, ninguém vos julgue. Ou seja, não aceite que ninguém venha falar para você, não coma este alimento, porque esse é pecado, e isso vai colocar em xeque a sua salvação. Paulo está dizendo, não aceite homens dizendo isso para você. Não aceite estas diretrizes, porque o padrão que eles estão usando, esse padrão já não se utiliza mais. Então ele está dizendo, não aceite que ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, de lua nova, ou de sábados. Eu sei que alguns comentaristas, alguns pregadores, estudiosos, eles dirão que esses sábados aqui, porque está no plural, não se referia ao dia do Senhor, ao sétimo dia. É claro, como disse o Augusto Nicodemos, né? Não dá para você enxergar isso aqui no texto. Ora, o sábado ele se repete toda semana, assim como nós cultuamos a Deus toda semana. Então, várias e várias vezes se repete. O domingo, a quarta-feira, então vários domingos, várias quartas-feiras e por aí vai. Mas então lembre-se disso, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber ou por causa de dia de festa, de lua nova ou de sábados. E ele diz o porquê, que nós não podemos aceitar que as pessoas nos julguem por conta disso. E ele diz o seguinte, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir. Ou seja, apontava para algo, apontava para alguém. Muitas leis cerimoniais, muito do que ocorria no Antigo Testamento, apontava para algo. E apontava para o Messias, como nós vemos inúmeras vezes nas Sagradas Escrituras. Apontava para Cristo. E ele termina o verso 17 dizendo isso. Mas a realidade é Cristo. Ou seja, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo. Ou seja, acabou. Se Cristo já veio, se Cristo já veio a esse mundo, já cumpriu a obra do Senhor,
Por quê? Eu vou voltar para guardar alguns princípios que apontavam para esta realidade, que já ocorreu em nosso tempo, por meio do Messias. Então lembre-se disso. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. E aí abre a sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 14, que vai concluir isso que eu estou falando aqui. Vai complementar, melhor dizendo aí, o que eu estou falando. Romanos 14, versículo 1. O subtítulo diz, a tolerância para com os fracos na fé. E ele diz, acolhei o fraco na fé, o apóstolo Paulo também, mas não para debater opiniões. E ele diz, um crê que pode comer tudo, e o outro que é fraco come só verduras e legumes. Quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga iguais todos os dias. Paulo não estabelece um parâmetro e diz, não, é determinado dia. Ele diz, cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De modo que quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Então Paulo ele é bem prático aqui, ele diz o seguinte, se você não quiser comer carne de porco, é um direito seu, você não come. Só que você não pode julgar o seu irmão. Você não pode dizer para ele, ó, você está em pecado, você vai para o inferno, porque você come. Se você não quer comer, direito seu, você tem total liberdade para fazer isso. Agora, o que come, ele também não pode ficar lá julgando o seu irmão, dizendo que ele, né, seja o que você quiser falar aí, o Paulo está falando, não, você não pode julgá-lo. Se ele não quer comer, acabou. Se você come, que você faça para Deus, fique tranquilo. Acabou. Então esta é a linha que nós temos que obedecer. Ah, mas eu não vou nem entrar na questão da carne de porco, se ela é saudável ou não. Eu já trabalhei com alimentos, com carne, né? Vendia carne bovina, não vendia carne suína. Vendia carne bovina. E eu tinha que reafirmar lá que a carne bovina era mais saudável que a carne suína era mais saudável do que a carne bovina. Se você vai olhar e, mas a carne suína é gorda pra caramba. Você vai avaliar a questão da gordura, do tipo de gordura. Você vai ver que ela é 20% aí, talvez mais saudável do que a carne bovina. Suíno, mais saudável do que o bovino. Mas eu não estou nem preocupado com essas questões, e eu nem vendia suíno, mas a realidade era essa, ela era mais saudável do que a carne bovina. E você vai olhar aí, né, antigamente mesmo, como que as pessoas faziam? Como que as pessoas cozinhavam? As pessoas na roça, trabalhavam, queimavam, tudo aquilo ali. Mas eu não vou nem entrar nesse ponto, só você ter isso bem ciente em sua mente. Se você não quer comer, você tem liberdade para isso, mas não vá levantar e dizer para os irmãos, olha, você está em pecado porque você está comendo carne de porco, você vai para o inferno. Porque à luz das Escrituras, à luz do Novo Testamento, nós não temos parâmetro para isso. E aqui o conselho do apóstolo Paulo é, não julgue, não despreze o seu irmão. Então, e você não pode aceitar que ninguém venha e diga para você, isso é pecado e você vai perder a sua salvação por conta disso. Porque no final das contas, por mais que eles digam que não vá perder a salvação, se você come a carne de porco e é pecado, é óbvio que você vai para o inferno. Essa é a consequência lógica do negócio, do raciocínio. Essa é a prática do negócio. Mas então lembre-se disso, quero iniciar desta maneira. Então só relembrando aqui alguns princípios. Então o tema da mensagem hoje aí, né, mais uma vez, o Adventismo do sétimo dia, as crenças errôneas, né, que são difundidas por este grupo. Só recapitulando aqui, eu disse que como surgiu, né, como nasce a igreja, ou melhor, o grupo, a denominação Adventismo do sétimo dia. Tudo começou lá com William Miller, né, um homem
que, por conta de uma interpretação errada do Antigo Testamento, principalmente lá de Daniel, da profecia, William Miller ele começa então a fazer algumas contas, analisando o texto de Daniel, capítulo 7, capítulo 9, se não me falha a memória. Ele chegou a uma data específica, então ele começou a apregoar a vinda de Cristo Jesus. E William Miller, ele pregou e apregoou a vinda de Cristo Jesus por 25 anos. Porque ele teve o entendimento do texto, e ele então começou por longos 25 anos a pregoar a vinda de Cristo Jesus. Principalmente nos Estados Unidos, no século ali 19, houve um despertar muito grande, né? E as pessoas estavam interessadas na vinda de Cristo, e foi justamente nesta época que William Miller começou a pregoar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou muito conhecido, chamado para pregar em inúmeros lugares, e por longos e longos anos ele anunciou a vinda de Cristo. O que aconteceu é exatamente que a profecia dele falhou, o entendimento dele estava errado. William Miller ele fracassou por 3 vezes. A sua profecia falhou por 3 vezes. E aí você tem um parâmetro bíblico para examinar esse ponto. A Bíblia diz que se alguém fala algo em nome de Deus e aquilo não se cumpre, ele é um falso profeta. Você não pode ouvi-lo, você deve rejeitá-lo. Então não importa se a pessoa profetiza 10 coisas, 9 se cumpriram. Ele continua sendo um falso profeta e você deve rejeitá-lo. Porque é simples, Deus não erra. Você acha que Deus tem amnésia? Que Deus se esquece do que ele fala? Não, se o cara profetiza 10 coisas, acertou 9, ele precisa receber o título, ele é um falso profeta e deve ser rejeitado. E é exatamente isso que aconteceu. William Miller, ele profetizou 3 vezes. A primeira vez ele fracassou, a segunda ele fracassou, reveu os cálculos ali, começou a fazer novamente as suas contas, e mais uma vez ele fracassou. Havia algumas pessoas, alguns discípulos de Miller, que estavam mais próximos dele, que acompanhavam de perto o raciocínio e as visões ou o entendimento de Miller. E aí então, com esse grande fracasso em 1844, em outubro de 1844, após esse último anúncio da vinda de Cristo, Miller ele vem a público e ele diz então que ele está equivocado, que o seu método de interpretação das Escrituras estavam errado e ele falhou. E ele então se desculpa e se ausenta ali desta vida ministerial pública, né? Só que os seus discípulos não queriam abrir mão daquele movimento que já havia ganhado uma proporção gigantesca. E um de seus discípulos, Hiram Edson, ele assume então aquele momento, porque William Miller ele havia dito que Jesus, em 1844, ele viria, né? E estabeleceria o seu santuário terreno aqui. Voltaria para buscar o seu povo nesta terra. Hiram Edson viu que aquele fracasso, né, foi um grande fracasso, como ficou conhecido. Hiram Edson, no outro dia, levanta trazendo uma nova visão àquela profecia de William Miller. Ele disse o seguinte, Hiram Edson disse o seguinte, olha, Miller, ele não errou a data. Miller acertou a data, ele só errou o local do evento. E aí você se lembra, né? No Antigo Testamento você tinha o templo, né? E a divisão ali a divisão como que era, né? Era o átrio, onde todo mundo estava, o santo lugar e o santo dos santos. E aí então Hiram Edson ele disse o seguinte, como se fosse o seguinte, lá fora é o átrio, aqui é o santo lugar e a cozinha é o santo dos santos. Hiram Edson teve o seguinte, para manter aquele grupo, para manter todo aquele movimento, ele falou o seguinte, não, Miller, ele acertou a data. Em outubro, né, eu não recordo o dia aqui especificamente, mas em outubro de 1844, Miller acertou a data. Ele só errou o local do evento. Jesus ele não veio a esta terra, no santuário terrestre. Mas Jesus, ele sai como se fosse do santo lugar aqui e fosse para o santo dos santos. Ou seja, ocorreu algo. Jesus deu um passo. Houve sim uma movimentação. E por que você precisa entender esta movimentação? Porque uma das doutrinas errôneas vai surgir deste entendimento. Porque Ellen White vai dizer que a obra de Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. Ou seja, a obra que quando Cristo está lá pendurado no madeiro e ele diz, está consumado. Para Ellen White não foi suficiente. Jesus precisou, após ser assunto aos céus, durante quase 19 séculos, para completar a sua obra de redenção.
Nós não temos base bíblica para isso. Você não acha isso na Escritura, pelo contrário, a Escritura condena esta linha de raciocínio. E então, por isso a importância desse dado. Como se Jesus, ele sai do santo lugar e vai para o Santo dos Santos. E foi exatamente isso que Iran Edson afirmou. Ellen White, ela tinha muitas e muitas visões, né? E mais de 2.000 visões. E dentre essas visões foi que ela teve, né, a visão do decálogo, né, dos 10 mandamentos, com uma ênfase no 4º mandamento, que é na guarda do sábado. E aí então juntou já com Joseph Bates, que também era um batista do 7º dia ali, que também já apregoava bastante sobre o 7º dia, e aí juntou. Né? E é claro que William Miller, ele não fundou o grupo adventista do 7º dia, mas muitas das seitas que hoje nós temos surgiram por conta das profecias e dos ensinos de William Miller. Que são fundamentados nesta visão de William Miller e de seus ensinamentos. Como eu falarei de outras seitas que também nasceram e surgiram desse movimento. Como após William Miller, Iran Edson, Joseph Bates e Ellen White, e o esposo dela, não me recordo agora o nome, surgiram e aí criaram então a Adventismo do 7º dia, e Ellen White encabeçando ali, surgiram outras seitas com base nesses ensinos também equivocados. Né? A fé adventista, ela se ampara nos ensinos de Ellen White, e isso você vê de forma muito clara nos livros, nos ensinos que estão ali no próprio site da igreja, ou onde você encontra os livros, os e-books ali de Ellen White, vai estar muito claro todas essas referências que eu vou citar aqui. Ellen White, ela era tida aí como a voz da profecia, e sim, é uma mulher de muita influência no meio do adventismo do 7º dia. Eu vou citar aqui algumas referências, você pode, caso você queira, eu posso te enviar depois. Eu não coloquei na tela, porque senão seriam muitas, ficaria cansativo. Mas na revista de 1984, eles dizem algo a respeito de Ellen White. E eles dizem o seguinte: nós negamos que a qualidade ou inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Sagradas Escrituras. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é que os escritos de Ellen White, sim, têm o mesmo peso que a palavra de Deus. Eles vão dizer que da mesma maneira que Paulo estava inspirado, que os profetas estavam inspirados, a Ellen White também estava inspirada. A única coisa que eles vão dizer é que os escritos de Paulo e dos apóstolos e profetas, eles estão aqui no livro canônico. E as profecias, os escritos de Ellen White, eles não são canônicos. Ora, eu não posso, nenhum pastor hoje, ele pode dizer que ele está inspirado no mesmo nível dos autores bíblicos. Ora, porque eu posso escrever alguma coisa na rede social que não vai ser 100%, que vai falhar, eu posso estar equivocado, eu posso errar. Mesmo sendo um servo de Deus, eu posso falar bobeira, posso me equivocar em alguma interpretação. Então, nós não estamos no mesmo pé de igualdade que os apóstolos e profetas. É simples. Por mais que eu tenha o Espírito Santo, mas a pena estava na mão daqueles homens. Mas o conteúdo era 100% divino. Por isso que não há contradição, por isso que não há erros. Então é uma loucura você dizer que ela estava inspirada no mesmo nível dos apóstolos e profetas. É uma loucura você dizer que os escritos de Ellen White têm o mesmo peso que as escrituras sagradas. E não para aí, né, as questões. No livro lá, Sutilezas do Erro, na página 32, falando sobre o dom de profecia, e Ellen White era a grande profetisa do movimento, diz o seguinte, né? Os testemunhos orais ou escritos, né, da senhora White preenche plenamente este requisito, no fundo e na forma, falando sobre a profecia. E aí diz, né, o peso. Tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. E aí, olha o perigo. A autoridade religiosa do Adventismo do 7º dia repousa sobre os escritos de Ellen Gold White. Não sobre as escrituras, mas sobre os escritos de Ellen Gold White. Tida como mensageira do Senhor. Ela é a base da autoridade religiosa dos adventistas. Ou seja, não é as escrituras, não é Cristo, mas Ellen White. Nos primeiros escritos, né, na página 259, Ellen White falando acerca de si mesma. E ela diz: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Mas não é das escrituras. Não é das escrituras, são dos escritos dela.
A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Ou seja, a condenação eterna ou a eternidade com Deus depende não das Escrituras, não da revelação de Deus ao seu povo, mas nas revelações de Ellen White. Todas essas informações e outras que eu citarei aqui estão lá no site oficial da igreja, estão lá nos e-books de Ellen White, né, ebooks.com, lá você vai achar. Falamos sobre a questão do sábado que foi cumprida em Cristo Jesus, no princípio do descanso, como nós lemos, agora também aqui no entendimento de Colossenses, capítulo 2, em Romanos, capítulo 14, também em Gálatas, capítulo 4, Paulo combate aqueles irmãos, tenta abrir os olhos daqueles irmãos, porque eles estavam querendo viver presos a esses rituais, que estavam colocando em xeque para ser salvo eu preciso da circuncisão, para ser salvo eu preciso fazer disso, é Cristo mais isso. A Escritura nunca mostra isso. Ou nós somos salvos única e exclusivamente pelos méritos de Cristo, ou nós não somos salvos. Você não é salvo por suas obras. Você não é salvo porque você se absteve de algum alimento. Você é salvo pelos méritos de Cristo naquela cruz do Calvário. Tanto que Paulo, no capítulo 4, verso 11, ele diz o seguinte, olha, temo que talvez eu tenha trabalhado inutilmente para convosco. É isso que Paulo diz. Olha, eu estou aqui perplexo, com temor, porque talvez eu tenha pregado, apresentado Cristo vivo, Deus Todo-Poderoso para vocês, e parece que vocês não entenderam. Parece que os seus olhos ainda estão presos lá atrás. Paulo vai dizer, olha, guardai dias, meses, tempos e anos. Vocês estão voltando, ao invés de progredirem. Tanto que eu disse, né, que nós não achamos no Novo Testamento, como vemos no Antigo Testamento, mais de 250 textos falando sobre a guarda do sábado como mandamento ou anunciando o sábado. Mais de 250 textos. No Novo Testamento você não tem nenhuma referência, a única que você tem é justamente combatendo esse princípio, essa ideia do sétimo dia. Então nós temos que lembrar, o princípio que está em vigor é um dia de descanso e culto a Deus. Se você não tem um dia de descanso e culto a Deus, você está em pecado. Essa é a realidade. Se você não consegue parar sequer, no mínimo, um dia por semana, para descansar e cultuar a Deus, você precisa ter bem claro dentro de você que você está pecando. Você não está agradando ao Senhor. Você está errado. Porque, ora, Deus te deu vida, Deus te deu sabedoria, Deus te deu força, Deus te deu inteligência, e você não pode parar um dia para cultuá-lo e celebrá-lo? Como assim? A sua vida pertence a Ele, a sua vida não pertence a si mesmo. Você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado por Cristo Jesus. Então você é propriedade exclusiva de Deus. Você não pode fazer o que bem lhe dá na telha. Eu não posso fazer o que me dá na telha. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. E é claro que se você for conversar com eles, e você olhar e dizer, olha, mas lá no Antigo Testamento quem violasse o sábado era passível de morte. E aí eles vão se esquivar com uma outra pergunta, se fosse assim então, vamos apedrejar então os adúlteros também? Espera aí, você vai encobrir o seu pecado com o pecado do outro? É assim mesmo que nós vamos seguir a lógica do raciocínio? E aí, é claro, eles vão dizer, mas erros todos têm. Eu sei que muitos dos adeptos ali do Adventismo do sétimo dia seguem à risca. Há outros que não estão nem aí, muito não. E esse erro ali era para a morte. E aí? Como nós vamos trabalhar? Aí eles vão dizer, todos têm erro. E eu expliquei nessa questão do princípio de dia de descanso e culto ao Senhor. Então vamos citar aqui algumas das heresias de Ellen White antes de citar as crenças errôneas, né? Algumas das suas heresias, algumas por quê? Porque são muitas, não dá para você citar num culto, né? Ficaria algo cansativo, enfadonho. Mas eu separei aqui talvez uma das principais, né, e uma das mais críticas aí. Primeiro, né, ela diz que santificar o sábado ao Senhor, importa em salvação eterna. Isso aqui você tem lá nos Testemunhos Seletos, volume 3, página 22 de 1956, está escrito lá. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Ou seja, a sua salvação está atrelada ao sábado. Se você não guarda o sábado, se você cultua o Senhor, por exemplo, no domingo, você vai para o inferno porque você não guardou o dia de sábado. E não é isso que a Escritura diz. Não é isso que a palavra de Deus nos diz.
né, que para eu ser salvo eu tenho que guardar um dia específico. A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, né? O pastor Joseph Bates, né, que é aquele pastor batista, né, que tinha já uma visão do sábado, desta linha, diz o seguinte, né, nos primeiros escritos, na página 22, diz o seguinte acerca dele. O pastor Joseph Bates, o apóstolo da verdade sobre o sábado, tomou a liderança em advogar a obrigatoriedade da guarda desse dia. Você consegue notar aqui? Quem estabelece, quem determinou, norteou, não é nem as escrituras, mas o pastor aqui, o apóstolo da verdade sobre o sábado, tomou a liderança em advogar a obrigatoriedade da guarda desse dia. Ellen White diz ser o espírito da profecia, né? Ela se apresentava entre os seus devotos como uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior. Ou seja, ela era como se fosse uma Maria aí para os católicos, né? Está ali como uma intercessora. Então ela é uma luz menor para levar os homens à luz maior. Nós precisamos de Cristo apenas. Somente Cristo. Ele é o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens, e ponto final. Acabou. É o que a Escritura mostra, é o que a Escritura nos ensina. Porque foi ele que pagou o preço na cruz do Calvário, não foi Maria, não foi Ellen White, não foi Buda, não foi Maomé. Foi ele, porque se esses homens, e por mais piedosos que eles possam ter sido, nenhum deles pôde cumprir de forma integral a ordem de Deus, a exigência feita por Deus. É claro que se o próprio texto diz que ela foi agraciada, Deus achou graça. Mas em nenhum momento Maria, a própria Maria, se coloca como uma salvadora. Pelo contrário, ela diz no seu cântico, a minha alma se engrandece em meu Deus, o meu Salvador. Nem ela se apresentou como salvadora ou intercessora. E o Ellen White diz também ser aí uma luz menor para guiar os homens e as mulheres à luz maior. Ellen White também afirmou que o Adventismo do sétimo dia é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. Isso você acha lá no livro grande, né, o livro talvez mais famoso dela, O Grande Conflito. Está lá na página 453, 454, 609, 617. Você vai achar essas ideias aí e esses princípios, né? Ou seja, todas as demais religiões são sinagogas de Satanás. Nós que cultuamos a Deus, por exemplo, no domingo, são como sinagogas do diabo para eles, né? Essa é a grande verdade. Ellen White também afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi incompleta, que ela veio completar-se somente no ano de 1844, né, quando eles tiveram aquela visão lá após o grande fracasso. Isso está lá também no Grande Conflito, no livro Grande Conflito, página 420, 421. Então nós não podemos aceitar ensinamentos assim. Nós temos que rejeitar tais ensinamentos que diminuem a obra de Cristo Jesus. Paulo, ao usar uma linguagem para combater os falsos profetas de seus dias, sabe o que Paulo dizia? Fazei-vos calar. Esta era a linguagem que Paulo dizia. Fazei-os calar, ou seja, não aceitem que esses homens semeiem heresias e contendas no meio da igreja. Façam esses homens calar. Ellen White ensina aos seus adeptos, né, categoricamente, que o selo de Deus na vida do cristão, ou seja, o carimbo que você pertence a Deus, que você é propriedade exclusiva de Deus, Ellen White vai ensinar aos seus adeptos que o selo da vida de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado. Ou seja, o carimbo de que você pertence a Deus é porque você guarda o sétimo dia, o sábado. Logo, eles afirmam então que quem guarda o domingo receberão ou já receberam o sinal da besta, né? Você tem isso lá nos Testemunhos Seletos, volume 2, página 183. Pastor, mas o que a Escritura diz? Que o selo, a evidência de que eu sou propriedade exclusiva de Deus é a guarda do sábado? Vamos ver o que a Escritura diz? Alguns versículos apenas. Isso que nós já lemos. Efésios, o apóstolo Paulo dizendo: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selados com o sábado da promessa. É isso que diz o texto? Foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança
para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Paulo está dizendo que o selo que nós recebemos não é a guarda de um dia específico, que o selo que garante que nós somos de Deus e que nós estaremos com Ele é o Espírito Santo. Efésios 4,30, Paulo também vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. E em 2 Coríntios 1,22, Paulo também diz: foi Ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. O Espírito como uma garantia que Ele vai voltar e que nós pertencemos a Ele, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então não é o sábado, o sétimo dia, como afirma aí Ellen White. Ellen White também afirma categoricamente que Deus disse a ela, ou seja, revelou a ela, o dia e a hora da vinda de Jesus Cristo. Se o próprio Jesus diz que só o Pai sabia, mas ela diz que Deus revelou a ela. Só que é interessante e até engraçado o que ela diz. Ela disse o seguinte, olha, isso aqui está lá na Mensagens Escolhidas, volume 1, página 76. Ela diz o seguinte: ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Aí fica fácil. Assim como todos os falsos profetas que dizem que veem Deus, que Deus falou com eles, ou seja, estavam sozinhos em seu quarto, quem irá questioná-los, né? E aí então ela diz, olha, Deus revelou para mim, só que depois que eu saí da visão, eu esqueci. Eu esqueci. E assim como muitas outras seitas, há muitos conselhos racistas ali. Eu citei apenas um, separei apenas um para citar aqui para você, mas muitas seitas, elas carregam esse mesmo pensamento racista que a Ellen White tinha e difundia em meio aos seus ensinamentos. Muitas seitas carregam esses conselhos racistas, né? E um deles é este que está aí na tela. E ela diz, mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Estou citando do jeito que está lá, tá? Todos devem considerar que não tem o direito de trazer a sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Você está entendendo aqui? Está dizendo que um branco não pode casar com uma negra. Por quê? A explicação dela é o seguinte, você não pode trazer para a sua prole, para a sua família, colocá-los em desvantagem. Como que você vai colocar os seus filhos em desvantagem? Nós nunca vimos isso nas Escrituras. Nós nunca vimos tal acepção nas Escrituras. E ela continua. Não tem o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que o sujeitaria a uma vida de humilhação. Ou seja, então, um branco casou com uma negra, tem filhos, os filhos agora estão sujeitos a uma vida de humilhação, de acordo com os ensinos aí de Ellen White, né? Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Ou seja, ela ainda dava uma lição ainda de moral ali, que os filhos cresciam amargurados com os pais, porque os pais lhes fizeram tal coisa. Eu citei apenas um aqui, mas há muitas outras conselhos delas que são racistas aí. Você acha isso aí lá nos Mensagens Escolhidas, volume 2, página 343 e 344. Já estou concluindo essas citações. Ellen White também afirmava ter um anjo assistente à sua disposição. Está lá nos Primeiros Escritos, página 258. Mulher não era fraca não, né? Ter um anjo assistente para conduzi-la, né? Ellen White também afirmava que Deus, né, o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, que nós não podemos colocá-lo num prédio, ou um Deus que é grandioso, como diz a Escritura, ela diz que sabia a casa de Deus, que Deus habitava nas constelações de Órion, né? Primeiros Escritos, página 41, de 1995. Ellen White também afirmava que Jesus, nós sabemos que Jesus faz parte da Trindade, Jesus é Deus. Mas ela afirmava que Jesus era uma criatura também. Tanto que ela vai comparar, vai dizer que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Jesus é o Criador, faz parte da Trindade, ele é Deus. Miguel é uma criatura, mas ela diz que Jesus e Miguel são as mesmas coisas. Você tem isso lá nos Primeiros Escritos, página 164, terceira edição, lá de 1995. Ela também afirma que foi levada a um mundo que tinha 7 luas. E ela diz o seguinte, vi ali o bom e velho Enoque. Eu dou risada porque o negócio é complicado. Ela diz, o mundo que tinha 7 luas, né, onde ela foi levada, vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado habitando em Saturno. Ela diz que achou Enoque habitando em Saturno. As
primeiros escritos, né, página 96, 97, edição de 1967. E para fechar com chave de ouro aqui, ou melhor, né, com tanto sofrimento, Ellen White dizia, né, que os anjos precisam de carteira, de identidade para entrar no céu. Né, de acordo com a lógica dela e dos primeiros escritos de 1882, página 39, ela diz o seguinte, da visão que ela teve, né? Há uma perfeita ordem e harmonia na cidade santa. Todos os anjos que são comissionados para visitar a terra possuem um cartão de ouro. E agora que veio as cancelas para nós aqui, que apresentam os anjos às portas da cidade quando eles entram e saem. Ou seja, o anjo que foi comissionado para vir para a terra, ele tinha que apresentar a carteirinha ali na entrada e na saída. E tem gente que escuta esses homens ainda. Tem gente que para ouvir essas baboseiras. Tem gente que ainda acredita, né? E mais uma vez, você precisa se lembrar que as heresias elas são adornadas à verdade. Então o falso profeta ele é perigosíssimo justamente porque muitas doutrinas são iguais às nossas. Como eu disse, eles não negam, por exemplo, a divindade de Cristo. Nós reafirmamos, é uma doutrina bíblica. Eles vão apresentar uma doutrina, o nascimento virginal de Cristo. É bíblico. Eles vão afirmar, olha, que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está com o Pai. É bíblico, nós reafirmamos também, cremos nesses princípios. Mas aí começam a surgir muitas outras heresias, que colocam em xeque a obra exclusiva de Cristo na cruz do Calvário, por isso devemos rejeitá-los. Então, se alguém viesse falando em nome de Satanás, a cristandade rejeitaria. Mas como vem falando em nome de Deus, e ainda por cima nos chamam de irmão, mesmo não nos considerando como irmãos, a cristandade abre a guarda e diz, são nossos irmãos. Não, não são nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, algumas crenças errôneas, né? E vou ser bem breve aqui, 4 crenças errôneas. Errônea, né? Primeiro, né, o juízo investigativo, ou, como nós chamamos, uma expiação incompleta. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi incompleta. Eles dizem, né, que Ellen White olhou para o Antigo Testamento e foi revelado para ela. Assim como o sacerdote, quando entrava para purificar o templo, foi exatamente isso que Jesus fez 19 séculos após a sua morte na cruz do Calvário. Ou seja, somente em 1844 a obra de Cristo foi completa. Onde que está isso na Bíblia? Jesus disse, está consumado. Acabou. Lá ele nos reconciliou com Deus. A inimizade caiu por terra. Cristo nos reconciliou. Eles dizem que Jesus entrou no santuário celestial quando... Eles negam, né, que Jesus entrou no santuário celestial quando ele foi assunto aos céus. Não, Jesus não entrou no santuário celestial quando ele foi assunto aos céus, mas sim em 1844. Somente em 1844. O que a Bíblia diz sobre isso? Será que Jesus ele não foi assunto aos céus? Ele só conseguiu ser assunto aos céus em 1844? Será? Hebreus capítulo 1, capítulo 6, capítulo 10, vai nos mostrar algumas coisas. Vou ler apenas o capítulo 1, verso 3. E diz, ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O texto de Hebreus não vai dizer que foi só depois de 19 séculos, após 19 séculos. Você se lembra daquele momento que Estevão está pregando, os homens ficam furiosos e começaram a apedrejar Estevão? Você lembra o que Estevão diz? Sendo apedrejado até a morte, ele diz que ele olha e vê Cristo nos céus, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Ellen White diz que não, que essa obra só concluiu depois ali no século XIX. Mas a pergunta é, para que Jesus precisa purificar o Santo dos Santos? Então lá no céu também tinha pecado e nós não sabíamos? Jesus precisou purificar ali? Mas eles tiveram que surgir com esta ideia, porque afinal de contas, como eles iriam fazer para manter aquele movimento que foi propagado e apregoado por 25 anos? Precisava ter então uma visão. E foi exatamente isso que Irã Edson teve. Ele teve uma visão para manter o povo preso ali. Esse juízo investigativo, né, segundo o Adventismo, eles vão dizer que o sangue de Cristo
ele nos assegura de perdão e aceitação diante de Deus. E até aí nós concordamos com eles. O sangue de Cristo nos assegura perdão e aceitação diante de Deus. Mas eles não param aí. Eles dizem o seguinte: contudo, os nossos pecados permanecem nos livros de registro. Ou seja, é mais ou menos o seguinte: lá no céu tem um processo aberto contra nós ainda. Mesmo que você tenha sido lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ainda tem um processo aberto lá, que nós seremos julgados. Mais uma vez julgados. Por isso a ideia de juízo investigativo, né? Ou seja, e a sua total absolvição depende do seu comportamento e obediência aqui nessa terra. Então a sua salvação não é única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. E eu não estou falando aqui de processo de santificação, meu irmão. Paulo vai nos ensinar desse processo de santificação. Se você pertence a Cristo, é claro que você vai andar em novidade de vida. Claro que você vai submeter ao Senhor a sua palavra e vai buscar andar em novidade de vida. Não é isso que Ellen White está dizendo aqui. Então essa é uma das características da seita, né? Anular a graça de Cristo. Anular a graça é impor as obras. É isso que as seitas fazem. Eles anulam a graça e começam a impor obras. Sejam a abstenção de um alimento, seja a guarda de um dia, sejam boas obras, seja o que for. Isso você encontra nos testemunhos de Jeová, nos mórmons, no espiritismo, no catolicismo, você vai encontrar. O Calvário pagou integralmente o nosso débito. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente. Cristo diz, o autor de Hebreus vai dizer que Cristo morreu uma vez por todas, por conta dos nossos pecados, como diz aí o texto. Hebreus 7, 27. E que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Cristo fez isso de uma vez por todas. Mas segundo os adventistas do sétimo dia, essa expiação feita por Cristo na cruz do Calvário não salva ninguém automaticamente. Ou seja, a expiação para eles não se consumou no Calvário, mas será concluída ao término do juízo investigativo. Daí que vai bater o martelo se você é salvo ou não. Ellen White fala que nós não podemos ter nossos pecados perdoados antes do término de tal juízo. Ou seja, ela crê que o sangue de Cristo livra o pecador da condenação, mas que ele não cancela o pecado. Mas como assim? Tem base bíblica para isso? Tem sustentação nas Escrituras desta ideia que nossos pecados são perdoados e não cancelados? Vamos ver alguns textos. Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, cancelados os vossos pecados. Isaías 44, verso 22 e verso 25. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e não me lembro dos teus pecados. Meu irmão, a obra de Cristo na cruz do Calvário foi cabal, como diz aí Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então o que a Bíblia diz é que Deus nos perdoou e ponto final. Assunto encerrado. É isso que a Escritura diz. Se houve arrependimento de pecado, se houve confissão de pecado, se crê em Cristo Jesus, está perdoado e ponto final. Então, crer que Deus lembrará novamente dos nossos pecados é pôr em xeque a misericórdia de Deus. É você simplesmente esquecer também de 1 João 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a reforma protestante sustenta isso, que a obra de Cristo foi completa na cruz do Calvário. É isso que a reforma protestante sempre manteve. Este foi um dos embates com o catolicismo romano. Porque o catolicismo romano reafirmava e reafirma que a missa, toda a missa é um ressacrificar de Cristo. Ou seja, toda a missa simboliza ali, mais uma vez, a morte de Cristo. É um ressacrificar de Cristo Jesus. Ou seja, a hóstia que é dada ali, para eles é literalmente o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo. Então, na reforma protestante, houve essa luta, esse embate, dizendo, não, a obra de Cristo é suficiente.
Ele morreu de uma vez por todas. Foi uma vez esse sacrifício e foi suficiente. Não precisa ressacrificar. E aí, depois de 19 séculos, né, ou melhor, no século XIX, parece o Ellen White também desmerecendo novamente a obra de Cristo Jesus. Você tem na Idade Média e você depois tem aí, no século XIX, Ellen White também dizendo a mesma coisa. Ou seja, Jesus não está a terminar algo que ele já declarou, eu já consumi. Está consumado. Como diz lá em João 19, verso 30. Jesus disse, está consumado. Ponto final. Segunda crença errônea aí é que os nossos pecados são lançados sobre Satanás, né? Você tem uma menção lá em Levíticos 16 sobre 2 bodes, né? Um bode era para o sacrifício e o outro bode era como um emissário, né? Ou para Azazel. Os adventistas dizem que um bode aponta para Cristo e o outro bode aponta para Satanás. É uma coisa meio maluca, né? Mas essa é uma das doutrinas e das crenças errôneas ali. Ou seja, segundo a teologia adventista, é quando ocorre o fato, de fato, o cancelamento dos pecados no milênio. A escatologia deles, né, a doutrina que vai estudar os fins dos tempos, é bem complexa, bem difícil, né, bem complicada, né, assim melhor dizendo. Nós não temos tempo para adentrar aqui. Mas a ideia deles é basicamente isso. Para os adventistas, então, lá no milênio, Satanás levará a culpa pelos nossos pecados, né, que fez o povo cometer, e será confinado a essa terra desolada e sem habitantes. Qual que é a ideia deles, né? Ou seja, visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador dos pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, na ideia deles, é justo que ele sofra também a punição final. Eles dizem que nós pecamos por causa do diabo, mas a Bíblia diz que não é por conta disso. Você possui uma natureza pecaminosa por conta da queda, mas a Bíblia diz que você peca porque você quer. Né? E essa também é uma das linhas aí dos movimentos neopentecostais, né? Tudo de ruim é o diabo. O cara destruiu o casamento é o diabo. Não é porque ele é bruto, porque ele não sabe falar, porque ele pinta e borda. Não é por conta disso, não. É o diabo que destruiu o casamento. Essa é uma das crenças também dos neopentecostais aí. A Bíblia diz, Tiago vai dizer que cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo próprio desejo. Porque nós queremos. Jesus nos purificou dos pecados, mas eles dizem que o diabo carregará os nossos pecados. E tem algumas pessoas que pegam até duro com eles, né? Dizem o seguinte, que na lógica e na ótica da teologia adventista, Satanás é como se fosse um corredentor com Cristo. Claro que eles vão dizer que não é isso, né? Também não creio, né? Mas uma coisa é fato, que parece, né? Porque se Cristo vai fazer uma parte, Satanás vai fazer outra, então parece que os dois estão trabalhando junto ali, né? Jesus pagou os preços pelos nossos pecados, mas Satanás é que vai levar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Diz que ele pagou o preço pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele carregou. Então a simbologia correta é que aquele bode aponta para Cristo, não para o diabo. Os 2 bodes. Cristo sendo sacrificado em nosso lugar, Cristo carregando os nossos pecados. Por que nós temos essa certeza que aquele bode aponta então para Cristo? João vai dizer, né? João Batista também, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos ler Isaías 53, texto muito conhecido. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, não é sobre Satanás, a iniquidade de todos nós. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Foi Cristo que deu, foi Satanás. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então foi ele que pagou. Terceiro ponto que nós vemos aí, terceira doutrina errônea, é o sono da alma. Segundo os adventistas do 7º dia, né, as almas dos justos dormem até a ressurreição e o juízo final. Não é isso que a Escritura diz. Não é porque para eles esse sono da alma significa basicamente o seguinte, é um estado de silêncio total, inatividade e de inteira inconsciência. De onde eles tiraram isso? Para dizer que não há
nenhuma consciência, não há nenhuma inatividade, não há nenhuma atividade. De onde eles tiraram? Da Bíblia, de uma interpretação errônea da Escritura. Eclesiastes 9:5. Se você olhar o contexto de Eclesiastes capítulo 9, você já vê que a interpretação deles já é uma furada. Porque o autor está sendo muito claro. O autor não está falando da vida eterna. O autor não está falando da vida após a morte. O autor não está trabalhando com essa hipótese do amanhã, da eternidade, do céu. Tanto que no verso 6 ele já vai mostrar isso muito claro. E ele diz o seguinte, no verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco terão eles recompensa. E aí eles tiram dessa parte aqui, porque a sua memória jaz no esquecimento. Por isso que eles dizem que morreu, mesmo Cristo dizendo que sim, tem uma consciência, que eu vou citar daqui a pouco. Eles dizem que não, morreu, está no esquecimento, não tem mais nenhum entendimento. Só que o verso 6 já vai dizer, a interpretação já vai dar qual que é o padrão que ele está utilizando ali, o que ele está dizendo. No verso 6 diz, amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então o texto é muito claro, o autor está falando desta vida. Morreu, acabou, para eles não tem mais parte nenhuma debaixo do sol. Para eles não tem mais nada aqui, é simples. O contexto demonstra que o autor está falando dos mortos em relação à vida terrena, e não sobre o estado da alma depois da morte. Mas eles vão alegar que não, morreu, vai entrar nessa inatividade. Como refutar? Essa prova da consciência após a morte. Tanto que Paulo vai dizer em Filipenses, Olha, ele diz no verso 23 do capítulo 1, sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Paulo está dizendo, olha, eu vou partir e estar com Cristo. Paulo não disse que vai entrar num sono profundo. Paulo não disse que ele vai entrar num estado ali de inatividade. Não, se eu morrer, eu estou com Cristo, eu vou habitar com Cristo. Jesus descortinou a vida após a morte. Você se lembra lá na parábola do rico e do Lázaro? Jesus mostra então o cenário. E diz que o rico está ali aflito, angustiado, pedindo que ele pudesse molhar a ponta do dedo na água para refrigerar a alma. O que Jesus disse? Não, você não terá uma gota de misericórdia. E ele continua, olha, deixa eu avisar então os meus parentes, para avisar que isso aqui é verdade, que haverá um tormento. Então, de acordo com o ensino de Jesus, não há essa inatividade. Morreu condenado, já começa ali, já sabe que o chicote vai estralar depois. Apocalipse 6, verso 9 e 10 diz o seguinte, quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles estavam mortos. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Eles clamaram em grande voz. Então é claro que muitas vezes a Escritura usará eufemismo, Como Paulo, por exemplo, vai dizer lá em 1 Coríntios 11:30, que alguns que dormem, é um eufemismo, como nós usamos constantemente, todo instante. Fulano vestiu o paletó de madeira. Você não falar que o cara morreu, mas você sabe que o cara morreu. Fulano bateu as botas, você sabe que o cara morreu, é um eufemismo. E por último, para a gente encerrar, eles negam a condenação eterna. Ou seja, eles pregam a aniquilação de Satanás e dos maus. Para eles, chegará um momento que eles deixarão de existir. Aí ficaria fácil, Aí fica muito fácil. Não sei se eles acham que a pena é muito dura, mas é justo. Quem rejeita o Deus Criador, o Deus Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Misericordioso, ele merece ser punido eternamente. Com certeza. Então essa ideia que vai chegar um determinado momento, deixarão de existir, nós não temos base bíblica. Não tem base bíblica para afirmar tal ponto. Jesus foi uma das pessoas que mais falou sobre a eternidade. Jesus deixou muito claro em todas as vezes que ele falou, e a ideia do texto é de um sofrimento eterno, de um fogo inextinguível, de vermes que não morrem,
Ou seja, uma alusão a um sofrimento eterno. Que haverá sim um tormento eterno. Só que Ellen White olha para nós, né, que pregamos sobre esse castigo eterno, sofrimento eterno, ela diz o seguinte, que isso é uma teoria. O sofrimento eterno é uma teoria. E ela vai além. Uma das doutrinas falsas que constituem o vinho das abominações da Babilônia. Né? Para eles, então, isso aqui é uma balela, uma loucura. Só que lá em Mateus, capítulo 25, verso 46, Jesus disse que as bênçãos dos salvos e os tormentos dos perdidos serão eternos. Eternos. Em Marcos também, capítulo 9, vai falar acerca de um fogo inextinguível. E para encerrar, Apocalipse 20, verso 10 e 15, diz o seguinte, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Não é o falso profeta que é uma besta não, tá? A besta e o falso profeta é quase a mesma coisa, né? Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então não diz que vai acabar. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então todas as referências bíblicas que nós temos é que sim, haverá um sofrimento eterno. Um tormento eterno. Então, meu irmão, fique atento, né? Fique atento a essas coisas. Como eu disse, eu não estou dizendo que os adventistas só falam mentiras. Há doutrinas corretas, como eu já citei no começo aqui, mas porque esta é a melhor maneira de se construir uma mentira, é adorná-la à verdade. Toda heresia ela tem um fundinho de verdade ali. Ela nasce com base em uma verdade. Essa é a maneira mais fácil de enganar. Ninguém vai chegar falando de uma mentira de forma escancarada. Tanto que alguns irmãos pelo menos já tentaram evangelizar algum de nossos irmãos. E nesse primeiro contato, nessa primeira conversa, eles nunca vão pregar as doutrinas deles para você. Eles vão falar as mesmas doutrinas que nós cremos, que são bíblicas. Esses são os ensinamentos. Eles vão te encher de livros de Ellen White ou de algum escritor, e aí você se apega a esses livros. Essas são as diretrizes, né? Então, uma das características da seita e das falsas religiões é que eles se baseiam em experiências, visões e escritos de seus fundadores. Nós cremos sim que os homens são bênçãos de Deus, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que Deus os deu à igreja como um dom, como um presente. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Então os homens sim, são sim bênçãos de Deus, mas nós ficamos e seguimos até quando eles permanecem fiel a Deus e a sua palavra. Nada é maior que a palavra do nosso Senhor. Por isso que eu disse, se eu ficar louco ou começar a pregar heresia, você deve ir embora. Pega a sua família e vai para uma igreja bíblica. Então lembre-se, só a Escritura, só Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Que o Senhor nos dê graça para permanecermos na sã doutrina e submissos ao Senhor. Nós não precisamos de uma luz menor para nos guiar a uma luz maior. Nós precisamos de Cristo Jesus. É dele que nós precisamos.